Katara não perdeu só a mãe, mas ela perdeu também o direito de ser apenas uma criança. Ela não apenas amadureceu cedo demais, ela foi forçada a engolir a própria dor para sustentar todo mundo ao seu redor. Talvez você não tenha perdido a sua mãe, mas já carregou culpas que não eram suas. E parece que sempre tem que ser suporte para todo mundo ao seu redor. Nesse vídeo você vai aprender a identificar o ponto em que o temperamento melancólico deixa de ser virtude e vira autoabandono. Se você é quem sempre segura o clima, quem se sente responsável pela dor dos outros, quem pede desculpas por sentir demais, presta bastante atenção no que eu vou te falar nesse vídeo. Porque entender a Katara hoje pode ser a diferença entre continuar se esgotando ou aprender a sentir sem se perder. Meu nome é Daniel, esse aqui é o Temperamento Geek e bora falar sobre a melancólica Katara. Katara é uma das personagens centrais no desenho Avatar: A Lenda de Aang. Ela vem da tribo da Água do Sul, um povo marcado pela perda, pela escassez e pela guerra. Mas talvez isso já te soe familiar demais, porque Katara não é apenas uma dobradora de água. Ela é aquela pessoa que cresce rápido demais, porque ninguém mais vai resolver as coisas por ela. E se isso te incomoda é porque você já esteve nesse lugar. Katara é profundamente emocional. Ela sente o que acontece ao seu redor como se fosse responsabilidade pessoal dela. E aqui vale a pergunta: quantas vezes você já sentiu que não poderia simplesmente ignorar, mesmo quando aquilo não era problema seu? Quando algo é injusto, Katara não consegue simplesmente virar o rosto. E talvez você também não consiga. Talvez você seja o tipo de pessoa que fica mal quando o clima pesa, que se incomoda quando alguém sofre, que tenta consertar a situação, mesmo sem saber como. E aqui entra o temperamento. O melancólico, ele não assiste a dor, ele se envolve. Katara busca coerência. Ela precisa que as coisas façam sentido, moralmente, emocionalmente, e isso costuma acontecer na vida real como cansaço mental. Aparece dessa forma. É aquela sensação de pensar demais, de repassar conversas que já aconteceram, de se perguntar se você exagerou, se foi sensível demais, ou se deveria ter agido diferente. Katara faz isso o tempo todo. E se você faz também, provavelmente você já percebeu. Você tem o mesmo temperamento dela. E isso cobra um preço silencioso. A perda da mãe é o trauma central na vida da Katara. Mas aqui está o ponto central. Não é só sobre perder alguém. É sobre perder o direito de ser cuidado. Talvez você não tenha perdido a sua mãe, mas talvez tenha perdido cedo demais a chance de ser apenas o filho, ou só a filha, ou só alguém que recebe atenção por muitos motivos que a vida acaba nos trazendo. Talvez você tenha virado o apoio emocional da casa, ou até financeiro, ou da família, ou do grupo, ou até do trabalho. E Katara te entende. Depois dessa perda, Katara desenvolve um senso de responsabilidade exagerado. Ela sente que se algo der errado, a culpa é dela. Ela se sente responsável pela morte da mãe. E agora ela precisa se tornar a mulher da casa. Cuidar do seu irmão, do seu pai e em alguns momentos até mesmo das pessoas da sua tribo. E isso aparece na vida real de um jeito muito específico. Essa culpa que ela sente, sabe? Aparece quando você se sente mal, mesmo quando não errou, quando pede desculpas por coisas que não controla, quando sente culpa por descansar. Isso está muito comum na nossa sociedade atual. Katara protege todo mundo e talvez você também proteja. Mesmo quando ninguém pediu, mesmo quando ninguém percebe. E a culpa no melancólico, ela não grita. Ela sussurra, mas ela está sempre sussurrando. Não some nunca. Katara perdeu a mãe e passou o resto da série tentando ser mãe de todo mundo. E não me leva a mal, é importante alguém responsável nesse grupo. E especialmente porque Aang e Sokka têm momentos que vivem sem responsabilidade nenhuma. E isso também é culpa do temperamento deles. Já tem vídeo aqui no canal do Aang e o próximo é do Sokka. Dá uma conferida lá no canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos que estão por vir. Tem uma safra grande de vídeos de Avatar vindo por aí. Mas quando esse senso de responsabilidade se torna exagerado, ela deixa de ser a irmã ou a amiga deles e se torna a chata do rolê. Você já foi o chato do rolê alguma vez? Pensa um pouco aí. Ela torna tudo um pouco mais sério. Tudo urgente. Tem dificuldade de só aproveitar e relaxar. E geralmente está com aquela cara de julgamento quando as pessoas só querem aproveitar um pouco, se distrair, parar de pensar nos problemas. É o cuidado que o melancólico precisa tomar. E a Katara precisa, em alguns momentos, se afastar desse sentimento, para não pressionar mais ainda esse grupo de forma excessiva. Os pais precisam, às vezes, fazer vista grossa e ceder um pouco também, não é mesmo? Senão a vida vira muito maçante.
Enquanto dobradora de água, ela tenta curar as outras pessoas, até por causa da força que ela tem, das habilidades que ela foi desenvolvendo durante a série. Ela usa esse poder para cuidar do grupo. E esse poder, além de literal, ele também se traduz de uma forma meio metafórica, se eu posso dizer assim, né? Porque ela faz essa cura emocional também. Afinal, é ela quem todos procuram quando estão com problemas. É ela quem mais ajuda o Zuko na jornada de redenção dele. O melancólico, ele tem esse poder. E você? É procurado pelas pessoas quando as coisas apertam ou quando precisam de conselhos? Tá aí, talvez você seja melancólico. Porque as pessoas veem em você alguém que as escute, que tem a capacidade de ajudar na dor que sentem. E aqui entra uma verdade dura. O melancólico não suporta ver dor, porque sente como se fosse sua própria dor. Isso te faz forte, mas também te esgota. Isso explode num dos melhores episódios dessa série, que se chama A Dobradora de Sangue. Katara encontra a mulher que acabou com a vida da sua mãe. E ali acontece algo que muitos melancólicos têm dificuldade de admitir. Raiva. Raiva contida, fria e intensa. Katara poderia ter feito o mesmo com ela, mas escolheu por não fazer. Essa escolha mostra algo essencial para quem assiste. Sentir muito não te obriga a perder o controle, mas reprimir tudo te aproxima perigosamente disso. E o interessante é que a ação de misericórdia de Katara também é seguida pelo Aang no último episódio, mostrando o domínio que nós precisamos ter sobre os nossos temperamentos. Até porque o temperamento é uma tendência, não necessariamente você precisa agir da forma como ele acaba te impulsionando a agir. E bom, esse é um dos melhores episódios da saga, como eu disse, e também é um dos mais pesados, dramáticos e intensos. Ele não tem tanta ligação direta com os outros episódios. É quase como um spin-off, mas serve muito bem para entender a extensão dos poderes da Katara e até onde pode ir um melancólico que se entrega à dor, por completo. E vamos falar sobre a relação da Katara com o Aang. Katara se apaixona por alguém leve, simples, alegre, porque no fundo ela precisa disso. Aang é despreocupado, feliz, consegue se desassociar facilmente das suas responsabilidades, consegue levar essa vida mais leve mesmo. Isso é retrato do temperamento sanguíneo. Katara olha pra isso e quer isso pra ela também. O que falta em um está em excesso no outro. Por isso são um casal interessante. Eles se equilibram. E a construção do relacionamento deles durante a série mostra essa complementariedade, sabe? Mas isso gera conflito. Porque enquanto um é rígido, o outro é flexível demais. Os choques são inevitáveis. Aprender a conviver com isso exige uma consciência emocional, uma maturidade emocional também. Especialmente de quem sente mais. Mesmo sem ser a mais forte fisicamente, Katara é o coração moral da equipe. Ela segura as pessoas sempre que elas caem, ela mantém o grupo de pé, mesmo quando tudo ameaça a ruir. O melancólico lidera assim, lidera pelo cuidado, pela empatia. E no fim, Katara deixa uma lição que não é sobre o Avatar, é sobre você. Porque sensibilidade não é fraqueza, mas também não pode ser prisão. Ela só vira força quando você aprende a sentir sem se perder. E essa é a verdadeira maturidade emocional do melancólico. Comenta aqui embaixo se você se considera melancólico e se identificou com Katara, ou se você conhece alguém assim. Manda pra essa pessoa que ela precisa ouvir isso tudo aqui. Depois assiste o vídeo do Aang que tá aparecendo aqui na tela. Ele pode te ajudar a entender melhor essa diferença entre os temperamentos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.